também fiz. Eu fiz depois do terceiro chute na mesa e quase bateu o carro, eu desisti. Prefiro ter 3 óculos. Para achar você aqui também, porque estamos em dúvida. Aqui, só as orelhas da gente aqui. Muito bem, gente. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento, ao nosso Mestre Jesus, nosso Pai Celestial, agradecendo por essa oportunidade que todos nós temos de troca de conhecimento, de aprendizado, e temas que são tão importantes no nosso desenvolvimento moral e espiritual, buscando sempre seguir, dentro das nossas capacidades e limitações, aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Agradecemos também a presença das equipes espirituais, que são as verdadeiras responsáveis pelo projeto, tantos outros irmãozinhos, que do plano espiritual também acompanham essas nossas discussões, e nos colocando à disposição, ofertamos a prece Pai Nosso, para que seja utilizada por aqueles que têm maior necessidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, como perdoaram aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Uma coisa cai. Muito bem, gente. Vou pegar. Bom, questão 3.4 hoje, só que nós estamos no comentário. Vamos só relembrar o que é. A gente está no livro 2, capítulo. O 7º retorno à vida corporal. E a pergunta é sobre os mundos mais avançados. Se há uma comparação nos mundos mais avançados, dos espíritos que estão lá, em relação, tem alguma lembrança das suas vidas anteriores, por comparação, até o Kardec coloca, não sei se vocês entendem isso. A resposta dos espíritos, ele nos fala que essa apreciação é feita como espírito, não como outra. Fábio, você está ouvindo? Eu estou ouvindo, sim, mas está cortando muito. O microfone está relativamente perto da gente aqui. Talvez tenha sido por mexer na mesa. Deixa eu ver se está bom agora. Melhorou. Oi, está ouvindo melhor? Sim, muito bem agora. Então tá bom. Bom, enfim. Acho que vamos ler, porque é interessante que essa observação ela é maior até que a própria pergunta com a resposta. E isso aqui é o Kardec que nos traz. Vamos ver como é que ele deve. Tá bom? Pode ser? Isso, não, isso. Não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo naquelas que foram penosas, alguma coisa de providencial e na qual se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não é mais do que um sonho mau, que elas afloram à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades atuais não seriam agravadas pela lembrança de tudo aquilo que se suportou? Concluamos daí, então, que tudo que Deus fez está bem feito, e que não nos cabe criticar-lhes as obras e dizer como deveria regular o universo. Kardec é que ele já dá uma nivelada, né? A gente não consegue compreender, então não critiquemos. Acho que a base é essa. Mas na colocação anterior, olha que interessante, né? Quando a lembrança da existência feliz não é mais do que um sonho mau, elas vão aflorar na memória. Nós aqui nos inferiores, as infelicidades atuais, não seriam agravadas pelas lembranças de tudo aquilo que suportou. Ele sempre coloca isso, temos N encarnações
tivemos N identidades, estivemos em N situações diferentes, tanto para o bem quanto para o mal. A nossa individualidade continua progredindo, mas a gente carrega tudo isso. Aquilo que a gente, por algum motivo, não foi na direção do bem, a gente vai ter que se acertar com a lei para voltar ao equilíbrio. E, na realidade, a gente vê aqui em função de quando isso aqui foi, quando o livro dos Espíritos foi escrito, mas isso é uma punição, Deus não está lá punindo. A nossa consciência, que tem lá impresso, em todas as leis divinas, sabe quando erra, quando errou, e a nossa própria consciência nos leva a acertar. Então não é uma punição, não, ó, sei lá, você fez alguma coisa, não é isso. Sua consciência te leva a isso, porque a gente já tem essas leis impressas. Faz parte do nosso espírito imortal. Então, realmente, imagina que você está encarnado, você lembrar ainda das besteiras que você fez há 200 anos atrás. Vai levar a algum lugar? É muita culpa para carregar. Exatamente. E a culpa não é uma coisa boa. A culpa nos prende sempre. O arrependimento é importante, isso claro. Né? Buscar ressarcir e tal. Se não der para ressarcir diretamente, você lembrando para uma encarnação do que aconteceu, olhe pela pessoa. Enfim, tem várias formas. Não é italiano. Mas o sofrimento seria maior. Claro. Nossa, fiz tudo aquilo. E daí? Vai acrescentar alguma coisa? Imagina que você tenha feito algo muito complicado para alguém que não tendo mais como você, entre aspas, resolver, porque a própria bondade divina dá um jeito de resolver nem sem saber, né? Sem saber. Mas o sofrimento não seria necessário. Despender de energia e coisas que poderia causar de outra forma. Aí depois ele fala, ó, gente, Deus criou tudo, se a gente não consegue entender, então, por favor, não critiquem. É basicamente isso. E ele tem razão. Não conseguimos compreender nada da divindade ainda. Mas vamos lá. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar extraordinariamente e, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos, o que nos é necessário e nos basta. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, privando-nos do que nos poderia prejudicar. Porque mesmo na vigília, mesmo quando a gente está aqui, nossa consciência está ativa. Está mostrando em alguns pontos. A gente brinca que onde apertou o calo, está apertando o calo onde você tem que resolver. Aquilo que você não tem que resolver, já está resolvido. Parte desse princípio. Né? E essa de humilhar é o que mais a gente coloca. Ah, eu feri não sei quem, então, a Adriana, matei a Adriana, mas eu posso ter sido uma pessoa com muito poder. E se isso voltar, de repente, eu vou fazer besteira de novo. Então, está muito bom onde a gente está tudo certo, está tudo preparado para que a gente assuma novas responsabilidades, procurando errar. Vou falar muito sobre minha vida. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente dos atos dos outros, e esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivos para nos glorificarmos do nosso passado, ele é quase sempre feliz quando um véu lhe seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado não tem nada de penosa. Eis porque sabem aí de sua existência precedente, como nós sabemos o que fizemos na véspera. Quanto à estada que fizeram nos mundos inferiores, como dissemos, não é mais que um sonho mau. Interessante. É bem isso que ele estava comentando. Para eles é um sonho, porque provavelmente eles já chegaram naquele nível e esses perrengues, essas pendências que eles tinham nos mundos inferiores já resolveram. Então a lembrança é só um sonho mau mesmo. É interessante a comparação. Eles lembram como a gente lembra do que fez ontem. Se a gente lembrar do que fez ontem, tem essas coisas também. Né?
Mas é importante ver que tudo é absolutamente lógico, né? Nas leis. Tudo vai progredindo, você vai deixando para trás aquilo que não interessa mais, você já resolveu, até chegar com Jesus à perfeição e daí para frente. Vai seguir como ele também está. Dúvidas disso, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu queria destacar essa questão aqui das relações sociais, porque a questão, por exemplo, eu lembro do que o outro fez de mal para mim. Então, né, aí eu vou ficar, de repente, né, presa num ódio, numa raiva, numa coisa que, né, já passou, já aconteceu. Não tem tanto a culpa quando a gente lembra do que a gente fez de errado, quanto, né, a raiva impedindo uma boa relação social e um apaziguamento naquela relação. Algumas vezes, até os espíritos podem perceber algo, sendo um bom santo ou um ateu, tem isso. Acontece. Né? O que a doutrina, ou o que o meio espírita recomenda? É com ele que você vai ter que arrumar um jeito. Alguma coisa que não interessa o que foi, se acontecer, você não consegue, ore por ele. Peça perdão, você não sabe o que aconteceu, você não lembra. E, às vezes, é uma oportunidade que a gente tem de estar reparando de coisa que nem sabe o que é. Não acontece isso, muitas vezes, de repente você faz, gostei e tal, foca naquilo, tenta de alguma, se você conseguir. Se a pessoa também tiver o mesmo sentimento em relação a você e não fizer nenhum movimento, aí o problema é da pessoa. Se você fazer do seu movimento de apaziguação, você está fazendo. E acontece, a gente sabe que muitas vezes. E não precisa voltar a ser. Quando você fez. Não, com todo mundo, isso é coisa que acontece. Não, e a pessoa me cancelou. Então, mas Sim. assim, ela me avisou que a minha atitude, eu falei, qual foi essa atitude? Foi humilhação perante os outros? Não, aquilo que eu Sim. que eu achei que eu tinha liberdade tal como era, de eu poder falar do jeito que eu falei. Sim. E ela achou que, não, ela me cancelou. Eu prefiro pensar que se continuar assim não vai rolar. Como a gente faz artesanato junto, né? Complicado, porque a gente vai. Tá? Então eu não sento mais perto dela, eu sento longe dela, porque aí dá que a minha intenção era sempre cutucar ela para ela ser para cima. Como se eu também não precisasse, eu estou precisando de alguma coisa. Mas, às vezes, eu achava que ela era devagar. Aí ela era ansiosa por algumas coisas para disputar, assim. Olha, ela está falando comigo. Então, eu falei, eu acho que então, realmente, talvez eu tenha... Mas eu não considerei que aquilo era uma doença. Aí, então, falei, melhor. Então, eu vou fazer o seguinte. Como não tem bom tempo, porque ela precisa e ficou assim. Então, assim, eu oro muito por ela, não sei ela por isso, mas eu também não. Esse afastamento não me. Eu fiquei preocupada comigo, meu Deus do céu, eu estou indo lá, estou aprendendo. O que será que eu fiz? Né? Pedir perdão ali, mas eu não sabia que aquela coisa que eu tinha feito era má, então eu não consigo ver ali, entendeu? Eu acho que esse foi o meu ponto. Então, mas eu não preciso mais ter aquela avisadora, né? Eu acho que o que eu estava fazendo era um cuidado que eu conheci na terapia. Eu tenho vários colegas de terapia, eu procuro também por ali. Eu também preciso de uma troca, né? Mas eu achei que então, se eu fui abusível, eu não sei se eu fui abusível. Então, eu fiquei pensando, eu preciso ter aquela avisada de volta? Claro. Amizade, não sei, mas assim, eu acho que chegou o tempo, não sei. É que aqui a gente está falando de coisas anteriores, outras vidas. Nessa aqui, talvez a atitude que você tenha. Mas eu ainda tenho que fazer isso na outra. Não. Vai depender muito da nossa atitude. Você achou por bem não ter mais contato, sim. Na pressa. Não, ok. Não quer mais, porque eu quero levar, eu buscar. Sim. Ela não dirige, entendeu? Mas é um momento esse da gente evitar débitos posteriores. Se existisse ainda vamos chamar de provocação, sei que não é volta por. Isso poderia virar, chegar num processo de raiva, de ódio, que sim poderia, no futuro, em outras vidas, carregar para lá. Então, quanto menos a gente fizer de causar problemas, né, de alguma forma aqui, vai ser melhor no futuro. Quanto a essa vida, a atitude é aquela que seu coração disser.
Você tem, acho que cada um vai ter uma atitude em relação ao comportamento dos outros. E hoje em dia, como tem a taxa da rede social, eu sei que ela está bem, porque ela está sempre em algum lugar, ela está sempre, entendeu? Porque bem para mim, eu até não quero ficar vendo. Já teve algumas coisas, eu não parei de seguir, então, acho que não precisa. Então, ela está seguindo a vida dela e comigo, para mim, tudo bem, não está me fazendo necessário ficar naquela coisa. Então, mas eu fico preocupada se eu não vou levar isso para frente. Se você não ampliar a coisa, assim, cada um tem o seu pensamento. Você pensa de uma forma, ela de outra. Às vezes, oferecer ajuda para a pessoa não é o momento certo, ela não está querendo ainda, você compreender. Você poderia não ter. Tem uma série de coisas. Ok. Não tem mais o contato próximo, é até melhor para evitar problemas posteriores, pelo menos. Mas eu estou falando dessa acho vida. Que a vida acabou fazendo isso, porque o horário esse ano no artesanato não tinha mais o horário. Apareceu o outro horário que para mim foi um cachorro direitinho. Eu não estou sabendo que ela está indo no outro, porque o grupo é o mesmo, né? WhatsApp. Então, é assim, eu fico pensando que ela está seguindo a vida dela mesmo. Você está desejando mal para ela? Você está pedindo perdão. Você está orando para ela. Você está fazendo o que está ao seu alcance nesse momento. Eu não quero achar, porque eu sei que Você- o pessoal fala que eu falo demais. Falo alto e meio. Pois é, mas se a sua atitude não foi legal com ela e ela manifestou com você, você pediu perdão, Eu já pedi isso. né? E tomou as atitudes que ela pediu para você. Exatamente. Então, eu acho assim, você estacionou a situação. Vai continuar orando? Vai. Se vai chegar um momento que as coisas vão se religar ou não. Né? Aí a vida vai caminhando, né? Não tem Gente, jeito. claro, a gente está falando de coisas anteriores, né? Ok. Mas, obviamente, quanto menos problemas a gente causar nessa aqui, menos problemas a gente vai ter depois. Nós temos que pensar as nossas atitudes, na minha opinião, como seres imortais. O que eu estou plantando aqui, de bem também, tá? Vamos pegar o ruim, porque o bem você plantou uma vez, você já fez. O que eu estou plantando aqui, eu posso ter que colher daqui 2, 3 encarnações. Até eu me conscientizar. Então, quanto menos eu fizer aqui, melhor vai ser o meu retorno no plano espiritual. Isso é lógico também. Porque se o que nós fizemos de ruim eu não acertando hoje, o que eu fizer de ruim hoje eu vou ter que acertar depois. Então, por lógica, a gente até brinca, nem for por egoísmo. Eu não quero sofrer depois. Vai ser uma volta você colocar. Eu não vou fazer agora para não ter que sofrer depois. Então, atitudes assim, e do jeito que nós estamos hoje, a psicosfera do planeta está propícia a esse tipo de atitudes. Eu trabalho com TI há 40 anos. Eu não tenho rede social. Eu sou radicalmente contra isso. Tem os WhatsApps do grupo daqui, tem o LinkedIn que é profissional, e pouco vejo, porque eu acho que isso não é interessante. Lá você está colocando que você não é, a pessoa acredita naquilo, achando que é, todo mundo Se sofre. influencia, que agora Gente, é importante, porque a gente tem sempre que pensar o seguinte: a própria rede social é algo neutro. E nós vamos direcionar para o lado que a gente tem que usar. Então, a gente vê muitas coisas acontecendo nessa área, a gente está sempre prestando atenção, e a gente vê que sai do controle. Sai mesmo. Agora, qual que é a atitude melhor? Se você precisa usar em seus negócios algo, use só para aquilo. Não precisa ficar prestando atenção. Nossa, é complicado, porque isso traz ansiedade, isso é comprovado. Complexo de inferioridade também. Culpa. Isso é tudo coisa boa, né? Tudo coisas que não fazem mal para o nosso emocional. Tudo isso junto. Para quê? Tem como acabar isso? Não tem. Tá aí. É a utilização dela. E nós temos que ter essa visão, como cristãos e espíritas, principalmente, de evitarmos esse tipo de... Porque o problema não é só o que você vê, é o que você mentaliza, o que você pensa que vai vir amiguinho na mesma faixa, aí começa a virar bagunça. 1990. O filho nasceu em 97. Essa criança nasceu em 96.
o pai, que aí você leva para a escolinha, né? Uhum. Teve uma festinha lá, o pai dessa criança achou um absurdo, porque tinha umas escolas, assim, na escola, lá tinha foto, a festinha, e tá a filhinha dele. Ele chegou para ele, ele falou, cadê o nome desse fotógrafo? Ele é advogado. E, né, como advogado, você vê mal em tudo, né? Ou sei lá, você vê algumas coisas assim. Ele foi até o fotógrafo, fez o fotógrafo de aonde tinha as fotos da filha dele. Não, eu não posso fazer. Como que não pode? Você vai aí. Cara, olha, 1996. Olha o que está acontecendo hoje, né? Por isso que quando a gente coloca aqui, a gente avisa. Aqui nem tanto, porque só aparecemos uma, né? Mas todas as nossas deveríamos, a gente esquece. Mas quando você tem aqueles encontros no Meet, a gente fala, vai começar a gravar. Tem todo um processo por trás, que o que envolve tudo isso é dinheiro, enfim, mas é um assunto que não é, mas é importante a gente estar atento a isso. Muito bem, chegamos a 395. Vamos lá. Vamos lá. Podemos ver algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Entenderam? Tem gente que tem algum acesso. É importante. Acreditamos que se a pessoa tiver acesso, é porque é necessário para o crescimento dela. Mas vejam, se ela tiver acesso, não que ela vá buscar essas informações. Lembra que eu brinquei a semana passada, quer dizer, na brincadeira, o livro trazia 7 Marias Antoniettas, só teve uma. Quer dizer, talvez nenhuma das 7 tenha sido daquelas que o cara falou. Essas terapias de vida passada tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, que pode entortar a vida de vez. Depende de quem você pega, o terapeuta pode levar você a ter, sei lá, coisas do gênero. Não, nós conhecemos casos muito sérios. Bom, enfim. Então, se chegar a informação, você tiver comprovação daquilo, que é importante, não é só chegar a informação. Se tiver comprovação daquilo, e aquilo servir para você de alguma coisa, guarde com você e está fazendo. E, gente, para que saber? Estou falando aqui direto, faz sentido? Só se for uma coisa muito importante. Senão, não, você está tocando. O que adianta saber, como você falou, o que o outro fez, e o que você fez, e o que... A gente só reencarna para aprender a amar, se a gente olhar no fundo das coisas. É para aprender o amor em todas as suas nuances. Então, vamos fazer isso da melhor maneira possível. Não provocar, não aceitar provocações, não aceitar provocação de brigar, não é isso, não. Não provocarmos, não aceitarmos provocações que nos desequilibrem. Procurar manter. Tudo bem isso, gente, quanto a vidas anteriores? Dá para... Tá bom. 396. Certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugidia de um sonho que se procura em vão reter. Essa ideia não é uma ilusão? Algumas vezes é real, mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Pode ser, pode não ser. Na dúvida, não ultrapasse. Então, Ou, às vezes alguém fala assim, você foi um rei na vida passada, não sei o quê, e aí a pessoa adota aquilo e começa a agir como. Então, exatamente. Porque também só pega a parte boa, né? Então, ninguém quer ser o pior, concordo? Todo mundo quer ser de barão para cima, conde, coisa... Não, esquece. Não, a gente sabemos que a reencarnação não é assim, né? Dentro dos conceitos reencarnatórios, o que a doutrina espírita nos coloca é mais sensato. O Eduardo falou semana passada, reencarnação lá no Oriente é comum. Mas como é essa reencarnação? Você volta com uma barata que eles colocam, que é impossível, né? Ou na Índia, você sempre, se você é pária, você vai ser pária sempre. Né? Então, não tem muito sentido. Sabem que existe, mas o espiritismo é a forma mais coerente.
Teve eu acho que alguém já passou por isso, o termo lá de Jabu. Já vi? Sim. Né? Falava, cara, parece que eu já vi essa cena, parece que eu não sei. Então dá a impressão que eu também. Não sei. Não sei. Déjà vu tem explicações psicológicas, mas eu realmente jamais tivesse aqui ia perguntar para ela. Não. Mas o déjà vu é uma coisa que você viu nessa vida. Né? Não sei. Aí já é premonição. Diferente. Tá. Aqui a gente está falando de coisas anteriores. Se você tem um déjà vu aqui, Sensações. você está aqui. Então você pode ter tido, né? Ter tido fora de premonição, então isso acontece. Tá bom? 397. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Qual seria o motivo? Maior elevação. Exato, eles estão preparados para ver aquilo como algo natural, coisa que nós, a nossa posição, não estaria. 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que pelo estudo dessas tendências pode conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, até um certo ponto. Mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter se operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Que frase, né? Olha que essa resposta deles é basal, né, gente? Olha só. Que brincadeira do cara, né? Tá apertando o cara, lá que tá o problema. Mas olha que coisa, que interessante isso daqui. Até certo ponto você pode até inferir em função daquilo que você está passando. Né? Mas você pode ter mudado quando você está lá na prova espiritual. Você aprendeu lá, você melhorou lá, você chegou e falou, não, sei lá, você conversando com os responsáveis pela sua próxima encarnação. E a atual pode ser melhor que a anterior. Você nem sabe que isso é verdade. Do que você aprendeu e do que você Exatamente, decidiu, né? Então aí a gente vem tomar isso para a vida da gente também, né? Todo o aprendizado que a gente teve e as novas escolhas que a gente fez. Sempre. Né? Sempre. As escolhas, nós somos escolhendo o tempo todo. E essas escolhas vão, no final das contas, educando o nosso livre-arbítrio. Porque a partir do momento que eu consigo decidir melhor a respeito das minhas atitudes, nas próximas vezes que eu decidir, eu vou estar sempre decidindo melhor. Importante isso. E aqui coloca, você pode ter melhorado lá, ao ponto de chegar aqui e ser mais tranquilo. E continua. Né? Pode ser pior o homem que cometer em uma existência faltas que não cometeu na precedente. Isso depende de sua elevação. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas acusam mais um estado estacionário que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas não recua. Que nunca recua. E olha que a colocação dele aqui, né? Estacionários. Por que ele usa isso? Porque a gente fica parado, não muda. E o que quer dizer? O que significa evolução? Palavra evolução. Tira do meio o espírito. Movimento. Então, a evolução é o nosso movimento no sentido. Nós vamos chegar perfeitos, não, mesmo que a gente não queira. Isso é um fato também. Então, essa evolução, ela vai ser diretamente proporcional às nossas atitudes, às nossas escolhas. Isso é o que ele está falando aqui, inclusive. Agora, sempre vai depender, e ele usa a palavra aqui, da escolha que a gente fizer. A gente não retrograda, não volta para trás. Alguém vai falar, mas tem aqueles espíritos que estão lá, ok. Estão lá embaixo ainda. Eles vão chegar até onde eles estavam e continuar seu crescimento. Estavam estacionados no momento. Chegarem lá, eles vão lá continuar. E até aí, não sei se alguém aqui, né, tem condição, até bem uma dúvida aqui, Sim. que em casos excepcionalíssimos, né, até uma interrupção, uma intervenção para interromper uma encarnação, se ela está tendendo a se agravar demais. Tem na literatura isso, sim.
Tem casos, assim, excepcional, foge a regra, mas pode acontecer Pode também de, acontecer. tipo, ver que o espírito está estacionário e está tendendo a Piorar. retroagir, e é interrompida para poder não piorar. Ainda bem que tem alguém olhando pela gente, né? Senão... Tudo bem, gente? Essa parte aqui de lembrar, de ter ou não. Ok. Vamos então para 3, por favor. 399. As vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que da natureza dessas vicissitudes pode-se induzir o gênero da existência anterior muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Vamos parar um pouquinho aqui, né? Muito frequentemente, né? Provavelmente, pelo que está acontecendo, você pensa, mas não é sempre. Só vamos trocar a palavra punido aqui e pecou, porque como a gente fala, né, contextualizando, isso aqui foi escrito numa época. O Kardec era católico, então ele usava as palavras que estavam. Então, a gente tem que contextualizar. Então, punição e pecado são palavras que a gente mais entendemos que tem que manter o livro como ele foi escrito, mas nós temos que interpretar de outra forma. Né? Como ele fala, é uma regra absoluta. Olha que interessante. As provas do Espírito suporta são tanto pelo futuro, para ele estar sendo provado que ele não vai cometer de novo o mesmo erro, e o passado que trouxe essa prova para ele. Então, olha que importante. O instinto mostra mais. Porque o que é instintivo é aquilo que você faz normalmente sem raciocinar em cima, do lado não do bem, né, obviamente. E é aí que está o problema. Quando você age da mesma forma, assim, repentinamente, numa direção que não é adequada. Sempre se faz isso. Então, é aí que está o problema. Na próxima vez, procure não fazer. Desde que você tenha consciência de que aquilo que você está fazendo não está certo. Tem que contar isso também, tá? Se você não tiver consciência que aquilo está certo, você vai acabar agindo dessa forma. Então, é importante isso. Para o futuro, que parece estranho ele falar as provas do futuro, não são. Se você já conseguir acertar aqui, você não vai sofrer depois, passando pela prova. Senão, não é uma coisa na escola, né? Você volta e repete. Aí fica. Você já passou de ano naquele quesito, então para o futuro você não tem provas mais daquela natureza. Exatamente. Às vezes até pede para ver se está certo. Para ver se você tem certeza. É uma outra história. Agora temos uma observação bem grande do Kardec. Não dá nada. Alcançando o termo marcado pela providência para sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provações às quais quer se submeter para acelerar o seu progresso. Quer dizer, o gênero de existência que ele crê mais apropriado para lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, se eleva. Se sucumbe, está por recomeçar. Não tem que reclamar, certo? Todo mundo assinou, né? Antes de Assinamos. Então, não podemos levar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio e é em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, escolhe as provas da vida corporal e que, no estado de encarnado, delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar ao homem o seu livre-arbítrio será reduzi-lo à condição de máquina. Bem, para entender a ideia aqui, seríamos marionetes. Livre-arbítrio que nos faz progredir ou estacionar. E tem as duas fases, né? No plano espiritual, quando você escolhe o plano. E aqui, cada momento que você escolhe, o que você vai fazer. Por isso que o treinamento no livre-arbítrio é fundamental. Você vai fazendo, vai repetindo aquilo, direção do bem, você vai sempre fazendo a direção do bem. É a ideia. Entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse.
Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias. Mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Vamos curiosidade, gente. É aquela história. O que eu fui antes? Não interessa. Você está aqui na... alguma coisa, né? Gente, nós estamos lendo aqui, comentando um pouco, é muito extenso, mas, por favor, me interrompam. Vamos curiosidade. Agora, as existências futuras... As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpra a existência presente e da escolha ulterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, porque, se não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante e o desejo que tomou de as reparar guiam-no pela intuição e lhe dão um pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, que é secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações que sugerem. Interessante, né? É o conjunto. A gente está aqui, espíritos que são como nós, que estamos auxiliando, e vai ter espíritos que são contra nós também. Lembra aqueles desenhinhos de criança? Na época, eu tinha um anjinho e um diabinho falando na orelha do bicho. Exatamente. É isso, né, basicamente. Se você deu ouvidos por anjinho, vai agindo bem. O contrário é verdadeiro também. Né? Então, esse anjinho, diabinho, eles podem ser traduzidos na nossa consciência, tá tudo lá, né? Vai de aceitarmos ou não essas intuições que recebemos. Lembra, a intuição é o que vem de nós, a inspiração é o que vem de fora. É só a semântica, mas é como o Kardec coloca, a inspiração dos espíritos exógenos e a intuição é do nosso próprio espírito. Se o homem não conhece os atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero de faltas se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar-se e pode julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, segundo as suportemos com resignação e sem murmurar. Está tranquilo até agora, gente? Nós vamos entender? Tá bom. A natureza das vicissitudes e das provas que suportamos pode também nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, como neste mundo julgamos os fatos de um culpado pelos castigos que lhe inflige a lei. Assim, alguém será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e o avaro pela miséria, o que foi duro para com os outros pela dureza que suportará, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Claro que a gente tem que dimensionar isso, né? Senão a penalidade seria válida. A gente vai suportar aquilo que a gente fez, mas a providência divina, na sua misericórdia, pode permitir que as provas sejam diferentes. Aquela história de ouro por ouro dentro dele, que era o italiano. O italiano não é uma pessoa, não. Vem da como era naquela época. Era por ouro, só por ouro. Né? Orelha por orelha. Não. Aquilo que a gente tem que acertar com a lei pode vir de formas que talvez nem percebamos. O Eduardo usou um exemplo que eu achei muito interessante. Um cara ele matou um monte de gente, um tirano. Na outra encarnação, ele consegue se acertar, e ele vem como um cientista que descobre um remédio que salva a vida de muita gente. Não está ressarcindo com a lei? Tá. Ele pode ter chegado ao plano espiritual, já tivesse elevação suficiente, para falar, agora eu quero fazer alguma coisa para ressarcir todo o mal que eu fiz. Ele pode ressarcir, obviamente, fazendo bem.
Não precisam matar ele muitas vezes, porque ele matou um monte de gente. Não faz sentido isso. Né? Então, tudo aquilo que temos que expiar, sempre vai ter a misericórdia, vai ter as oportunidades, às vezes as coisas são mais, numa encarnação são mais simples, às vezes suportar uma pessoa que você não teve uma outra encarnação ideal, nessa tão futuro você consegue aprender a amar. É isso. Por isso que é importante a gente sempre lembrar e buscar que o que domina é o amor. Sempre. Né? Cobre multidão dos pecados? É isso mesmo. Então, vamos basear nossas atitudes o mais possível dentro do amor que nós conhecemos e temos condições de praticar. A gente vai estar, de alguma forma, entre aspas, se livrando de várias circunstâncias que levam. Parece fácil, mas não é. Tá? A gente tem que tentar. Está aqui, ó. Isso aqui pega o Evangelho, ele nada mais é que um guia, um manual de instrução. É um manual de funcionamento, exatamente. É um guia para a gente tentar ser melhor. Seguindo aqui. Acabou, aqui, ó. Fala. Acabou. Você mostrou, as vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas do passado e as provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, segundo as suportemos com resignação e sem murmurar. Então, muitas vezes, né, na vida, vem aquelas situações que a gente fala assim, mas não é possível, como é que isso aconteceu comigo, que não, né? E a gente não admite, né? E assim, essa forma boa ou ruim que a gente vai absorver e falar assim, bom, se aconteceu comigo é porque eu precisava disso para aprender, né? O que eu posso tirar daqui? O que eu vou aprender? Então, essa escolha também, porque eu acho que essa é uma escolha de acordo com a intuição da gente e com a inspiração que a gente também vai, né, subir o degrau ou continuar parado no degrau, né, sem aproveitar. Interessante. Alguma dúvida, gente? Existe também um lugar-grande, né? Sempre. Sempre. Então, eu estava pensando, vocês estavam falando, eu estava pensando, eu fui um filho mau, então eu filho mau para aprender. E se esse filho mau que viria para mim, no meio do caminho, ele tem um livramento dele, ele foi um filho bom. Sim. Né? Então, de repente, eu posso aprender com ele. Sim. Eu não fui assim com meus pais. Poderia ter sido. Exatamente. Você se transforma. Ou, de repente, igual no médico, que em vez, né, de matar pessoas, descobrir uma forma de salvar milhares de pessoas, você se propõe a ser bom pai, uma boa mãe, né, e, né, ter um resultado brilhante. Gente, ninguém nasce para ser mal. Ser ruim. Nasce para ser ruim. Então, nesse caso do filho, acho que é um exemplo muito interessante. Você foi. Então, não, eu quero ter um filho ruim. Você chegou lá, o cara estava com o tablet e falou, tá bom, vou arrumar uma peça para você, vai tomar um grande. Exatamente. Você vai direcionar. Só que nós não precisamos ser instrumentos do sofrimento. E você falou, uma verdade acontece. Esse filho traz um amor tão grande, e esse pai aprende pelo amor do filho, por ele, a não ser mais puro consciente como foi. Tudo está interligado e de uma forma, gente, tudo tem para o bem. Isso é um fato. Nós distorcemos, tudo tem para o bem. Então, as próprias provas e expiações também tem que nos levar para o sinal. O que adianta você ter uma prova que se afunda mais ainda? Uma expiação que você não consegue resolver? Né? E o livre-arbítrio, isso é próprio. Tem uma história lá no verão que tem no hospital, Nossa, fui várias vezes na vida. Então, dizem, né, não sei se é totalmente verdade, que a moça que tomava conta lá, no ano passado, ela queimou um monte de gente. A Aparecida? Queimou um monte de gente. E nessa internação, ela veio como enfermeira, abriu um hospital para enfermar, e todos, a maior parte que ela fez mal, vinha com aquela doença do fogo que fala, né? Fogo selvagem. E ela cuidou todos eles. Ó, como que inverteu. Então, ela ajudou o que ela fez mal, transformou em amor. E quando ela morreu, acabou.
Sim, não tem mais. Não tem mais. O PEN figurou no sistema. Se encontrar uma pessoa que tem Uma doença. uma doença. Então, a Sim. história, ela veio nessa para amparar. Veio como enfermeira e com amor tratar todos eles. Ela tratava muito bem mesmo. A gente ia dar passe lá no fim de semana. O pessoal do Governador não dava. Porque que parece, a gente saía daqui de Campinas e ia para lá. E a gente conheceu, a Márcia, o pessoal que conheceu a avó Aparecida. E a história é essa mesmo, é isso mesmo, é real, aconteceu. O Chico contou. E começou tudo que o pênfigo é uma doença que até hoje não se sabe por que aparece. Assim como não sabe por que vai embora. É muito interessante. E depois que a avó desencarnou, não teve mais. Tanto que passou por dificuldades financeiras depois que ela... Porque o hospital é uma obra assim enorme. E depois do desencarne dela, cessou. E realmente, ela veio para fazer isso. Era uma pessoa assim, nossa. Eu lembro um pouquinho disso, mas não sabia que não existia mais. Não existe mais, mas não faz muito. Não, doença é raríssima. Ah, apareceu agora. Isso daí aconteceu, tem uns 15 anos que acabou, um pouco mais, acho. Que a última vez que eu fui para lá, 2005. Acho que não tinha. Eu lembro que até o pessoal do Kardec estava tentando conseguir, junto com o Bradesco, alguma coisa, para não fechar a instituição. Porque continuava sendo um hospital. E tudo começou com esse pessoal com essa doença que ninguém sabia de onde vinha, nem para onde foi, na casa dela. Chegava e colocava na porta dela. E aí ela chegou no Chico, o Chico falou que colocava no hospital. Assim, até no hospital. E ela foi até o fim da vida dela. E, gente, a sala que ela recebia todas as enfim. Não, a gente via as fotos dos monitores, coisa assim. Foi muito legal. Vídeo interessante. Enfim, gente, nós vamos começar um novo capítulo. Dá para começar. Emancipação da alma. Vamos começar? Então, acho que dá para... O sono e os sonhos. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? É como se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar à sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Para provocar o desencarne, tá? Você vem aqui, opa, deixa eu me livrar logo. Isso não é essa a ideia. Aqui é no caso do sono. Mas, 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam, e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em direta com os outros espíritos. fato prático, né? Acontece para todo mundo conseguir muito longe? Não. Isso a gente sabe também que não acontece. Nosso cordão de prata tem um certo limite e ele é diretamente proporcional ao nosso desenvolvimento. Tem espíritos que ficam próximos do corpo, não consegue expandir, que não tem capacidade moral para aquilo ainda. Agora, tem espíritos, o André Luiz conta, né? Não sei se vocês lembram do nosso solar, ele está olhando, ele fala para quem está falando, nossa, tem uns monstros chegando aqui. O cara fala, não, são encarnados, é que tem um monte de fio junto. Né? E o que ele viu? Aquele monte de fio parecia uma medusa. Falou, são dois, eu estou falando, não, são encarnados que estão vindo aqui para estudar. Então, são espíritos, que têm uma capacidade de chegar mais longe. Nós, na mediana, acho que chega na sala, né? No máximo vai beber água. Mas, enfim, é proporcional. 402. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Pelos sonhos. Crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdade do que na vigília. Tem o conhecimento do passado e, algumas vezes, previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro. Muitas vezes dizes,
Tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganaste. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste e verás em uma outra existência ou em um outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito esforça-se por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Um pouquinho, Pobres homens só que um pouquinho, só um pouquinho. É uma coisa importante. O livro dos Espíritos foi escrito no geral. Então, não são todos os espíritos que têm essa capacidade de ver o passado e o futuro. Quando estão libertados. Lembra que a gente sempre fala isso? O Kardec, os espíritos, quando saíram do Kardec, trouxeram uma média, mais para cima, assim, enfim. Nós aqui não temos essa capacidade necessariamente de irmos ao passado, senão estaria contraditório, porque teria conhecimento do passado, né? E nem do futuro, que também seria contraditório. Okay? Então, para os espíritos que o Kardec dá como exemplo, isso é possível. Para nós seria, sim, desde que tivéssemos as mesmas condições que isso aqui que o Kardec está colocando. Isso é importante, a gente vai achar que todo mundo aqui consegue ir para Marte. Não. Não consegui. Como eu falei, toma água que nem se falou. Então, vamos dizer assim, em regra geral, poderia acontecer isso com todos se estivessem no mesmo grau evolutivo. Quem não está, não vai muito longe. Não vai mesmo, isso daí é o fato. Então, é importante sempre a gente trazer uma realidade que nós temos. Cada um de nós tem capacidade ou de ir para a Lua ou de tomar água, como ela falou. Mas cada um de nós tem a liberdade e muitos sonhos, gente, realmente são vivências, a gente pensar bem. Né? Tem coisas que você vive, e tem sonhos que são totalmente estapafúndios. E outra, a gente sonha, a maioria das vezes, para trabalhar aquilo que a gente não engoliu durante a vigília. Você vai trabalhar o seu emocional poder exportar. Eu sonhei hoje que eu estava sendo entrevistado pela Donald Trump. Vê se isso não tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo no planeta. Eu não sonho com nada. Eu não lembro de nada. Não lembrar não quer dizer que você não sonhou. às vezes você está trabalhando a noite toda. É totalmente diferente. Muita gente vai sonhar, mesmo que não for uma finalidade espiritual, uma finalidade psicológica, você sonha. Você tem que trabalhar aquilo de alguma forma. Isso Tem até um horário, né? Não, quando você entra, da vigília, né? você entra no reino. Sono rei. É o reino, exatamente. Você entra no reino. É perto das 5 horas da manhã. Tudo dentro. Então, você deu Sonha Não antes. deu tempo, não deu tempo. Você está sonhando antes. Então é bom deixar. Oi, desculpa. O sonho. Da mesma forma que No você. sonho você já vê que Sim, está acontece. Pode acontecer. Eu já tive isso também. Acho que todo mundo já Não, teve. ele é mais diferente. Eu sei que é assim. No sonho você vê. Então, isso aí precisaria ver a explicação da psicologia em si. Então, é a minha dúvida. O outro Perguntar para a Márcia, isso é importante. Eu tive quando a minha mãe faleceu, demorou bastante, assim, né? E conformada, foi muito de repente. E ela veio para mim, depois até me explicaram que não é assim, eles liberarem para ela aparecer para mim. Foi isso. Mas eu lá no sonho, eu falava, eu tô filho, eu tô aqui. Eu peguei nela, cara, ela é tão real. Eu falei, mas eu tô sonhando. Aí eu pedi para ela ir embora. Porque eu achei que eu estava me atrapalhando alguma coisa. Já tinha me orientado isso. Eu fiquei feliz. É difícil, porque eu queria estar ali com ela grudada, mas eu deixei ela ir embora. Ela só olhou para mim, fechou o olho e foi embora. Não aprovou. Você ter consciência que você está sonhando dentro do sonho, que é o sonho, a minha opinião, eu acho que nas duas situações pode ser verdadeiro. Você está numa vivência, você está sonhando mesmo. Né? Não sei se teria. E a coisa psicológica. Por isso que até vou perguntar para a Márcia na semana que vem, porque é uma ideia, eu não sei te explicar realmente. Mas eu sei que foi. Existem algumas vertentes da psicologia. Aí, pronto. Uma delas é a psicologia junguiana. Eu Sim. sou psicóloga, mas eu sou... Sabia, Jung, nós também, tá? Deixa... E aí,
o subconsciente é a nossa alma. Então, durante o sono, quando a gente consegue atingir o sono bem, a gente chega ao nosso subconsciente e ele nos permite ter de forma consciente todas as Sim. percepções da nossa alma. A alma é vida, a alma Sim. é espiritualidade, a alma relaciona todas essas questões. E aí você ter a consciência disso significa que a sua percepção do seu subconsciente está de fato entrando em contato com aquilo que a gente está vendo, né? E aí, por que de não lembrar disso e o porquê de você ter essa percepção é o que o seu consciente, você, pessoa física, consegue assimilar. Porque muitas vezes a gente não consegue assimilar todas as questões que a gente passa Sim. durante o nosso sonho, Sim. que seja. E é muito para a nossa carga física, né? Para a nossa carga encarnatória. Então, por isso que às vezes a gente não lembra, às vezes a gente não suporta, mas o nosso subconsciente tem contato com tudo isso, independente de ser um sonho ou de ser, Sim. de fato, Uma vivência uma vivência espiritual. E aí, muito possivelmente, a sua consciência te permite saber que você está sonhando. Eu acho que é mais isso. Independente de ser algo que é Psicológico. psicológico ou Só psicológico, só espiritual. Né? Aí, Na verdade, é uma mescla. totalmente. Obrigado pela Legal. explicação. Temos outra psicóloga na sala. Né? Tudo nas costas da mãe. Jogava tudo nas costas da mãe. Não, mas eu Escuta. Muito bem. Tudo bem, gente. Semana que vem a gente vai continuar, mas estamos só no segundo parágrafo da resposta deles aqui, né? Sim, Agora, pode ser depois, tá? depois com o marcado livre. Tá. Bom. Muito bem, gente. Então vamos mais uma vez agradecer profundamente por essa oportunidade e, além do estudo, troca de conhecimento, de informações, mostrando que nenhum de nós consegue crescer sozinho. Precisamos do plano espiritual conosco o tempo todo, assim como precisamos do plano dos encarnados. Todos nós, em ambos, nos dando as mãos e perseguindo o mesmo objetivo do bem. E dessa forma, agradecendo mais uma vez a equipe espiritual aqui, aos outros amigos espirituais que acompanharam, aos nossos guias e mentores, sempre tão próximos de nós, damos por encerrada a nossa participação, pedindo que os nossos lares sejam sempre abençoados. Graças a Deus. Muito bem. Fábio, boas Páscoas, não, né? Boas Páscoas. E Jane também. Várias Páscoas. Obrigado, Renato. Tchau, tchau. Boa Páscoa. Amém. E para você também, Mandou.